E pra surpresa de ninguém, né, o Zack Snyder tá de novo nos olhos da mídia e eu, que posso não ser o maior fã do Zack Snyder, vou ter que defender mais uma vez o diretor. Então, vamos lá! Então, pessoal, pode surpreender você, né? Eu gosto muito do Zack Snyder, eu gosto principalmente dos primeiros filmes que ele fez, né? Eu gosto de 300, eu gosto de Watchmen, eu gosto do filme de zumbi lá que ele fez no shopping, né? Acho que é Madrugada dos Mortos. Eu gosto de alguns filmes mais recentes, eu gosto do Snyder Cut principalmente, né? Que é a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, mesmo achando que podia sim ter um tipo de edição ali no filme. Eu acho que o filme acabou ficando mais longo do que precisava, mesmo que seja um filme muito competente. Eu tenho algumas reservas, né, com relação à pessoa do Zack Snyder. Eu acho que ele é um pouco egocêntrico, um pouco não, né, eu acho que ele é muito egocêntrico, ele se vê como um diretor muito melhor do que ele é de fato, mas de qualquer forma, né, eu vou ter que defender um pouquinho ele nessa situação envolvendo os bots, só explicando pra vocês, né, vocês sabem muito bem que existia a hashtag Release the Snyder Cut, né, que por muitos anos os fãs ficaram brigando na internet, ficaram pagando outdoors, ficaram soltando aviões, né, colocaram lá uma propaganda na Times Square falando a respeito do hashtag Release the Snyder Cut ou pedindo pra Warner, né, liberar a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Isso de fato aconteceu por causa da HBO Max. Quando a HBO Max chegou, eles decidiram liberar o filme que não estava pronto, né? Eu entrei em várias discussões aqui no canal porque eu falava, não tem como esse filme tá pronto, eles não iam ter terminado um filme, e muitas pessoas, não, o filme tá pronto, o filme tá engavetado, basta eles liberarem, mas não, a Warner teve que investir mais quase 100 milhões de dólares para soltar o filme. E agora, né, foi noticiado pela Rolling Stone que uma investigação encomendada pela própria Warner descobriu que muitos bots foram utilizados nessa campanha, né, hashtag Release the Snyder Cut, e que isso pode de certa forma ter maquiado os números ali para enganar a Warner, para Warner produzir esse filme, para Warner terminar pelo menos de produzir esse filme. E isso eu cheguei inclusive a abordar aqui no canal, né? Se você entrar no Twitter norte-americano, tinham muitos posts exatamente idênticos, que você entrava, a pessoa tinha 0 seguidores, não seguia ninguém e simplesmente estavam postando a respeito do Snyder Cut. E sim, isso pode não ser algo inédito, né? Isso não é algo inédito, isso é algo relativamente comum de acontecer nessas situações, só que estava acontecendo com uma porcentagem muito maior. Eles revelaram as porcentagens aqui através dessas investigações que foram feitas, que na verdade 13% das contas que estavam interagindo com o Snyder Cut eram contas fake, né? Eram bots e assim por diante. Eu fiquei assim, nossa, somente 13%? Mas não dá pra gente também ignorar esse número, porque muitas vezes esses 13% são justamente os que colocam o assunto de novo no Trending Topics e levam outras pessoas a falarem a respeito do assunto. Então esses 13% ajudam sim, né, a movimentação de conversa, ajudam a levantar Trending Topics, ajudam a controlar a narrativa, né, digamos assim. Só que as acusações vão ainda além disso, e muitas pessoas estão atribuindo ao próprio Zack Snyder o controle desses bots, né? Que o Zack Snyder estava de fato incentivando, né? E inflamando os seus fãs para que os fãs fizessem isso, né? Para que os fãs pedissem o Release the Snyder Cut. Então a situação é basicamente essa. Tem algumas outras situações, né, que o Zack Snyder ameaçou pessoas de acabar com a carreira da pessoa na internet. Tem alguns outros pontos que também não vem tanto ao caso assim no vídeo de hoje, mas em defesa do Zack Snyder, como eu falei, o percentual não é tão alto assim. A hora que eu ouvi pela primeira vez essa notícia, que eu vi as pessoas compartilhando, né, muitas pessoas estão inclusive fazendo memes falando que são bots ali na internet, né, eu discordo que é um percentual muito alto. Eu acho que é sim um percentual alto, é muito maior do que em outros filmes, mas a gente tem que levar em consideração que esse movimento é quase inédito, né? Muitas pessoas que não participam tanto do diálogo online decidiram entrar para falar a respeito do Snyder Cut, então acho que a conversa foi elevada e isso levou as pessoas a criarem contas fake também, a criarem bots. Eu me lembro quando aconteceu mais ou menos uma situação parecida, é a única situação que eu me lembro, né, de ter movimentado tanto a internet, foi pro PewDiePie, quando o PewDiePie estava para ser ultrapassado pelo T-Series, né, que era o segundo maior canal e ele estava crescendo bem rapidamente. O MrBeast e muitos outros criadores começaram a fazer uma campanha pro PewDiePie
e muitas pessoas admitiam na época que estavam pagando ali serviços de bot para ajudar o PewDiePie, para conseguir inscritos ali pro canal de YouTube dele, para ele se manter à frente do T-Series, e foi uma movimentação mais ou menos nos moldes que a gente viu, né, no Zack Snyder. Foi mais ou menos o mesmo padrão, né, de movimentação dos fãs. E eu acho que essa situação envolvendo o PewDiePie também teve muita interação de bots e assim por diante. Não dá pra gente comparar, por exemplo, o Homem-Formiga com o engajamento, né, do release da Snyderverse. Eu acho que muitas pessoas de forma independente criaram bots, né? Pode até ser que tivesse uma mente pensante por trás, pode até ser que tenha sido o Zack Snyder, pode ser que o Zack Snyder tenha falado pra alguém, ó, cria uns bots aí, vamos controlar a narrativa, vamos de vez em quando marcar uma reunião aí, né, pra soltar todo mundo de uma vez alguma coisa, e eles fizeram isso várias vezes, né, acho que umas 5 vezes eu me lembro do pessoal ter se mobilizado pra soltar alguma coisa na mídia. Então, mesmo que o Zack Snyder tenha tido, né, alguma intenção de fazer isso, eu não acho que 13% seja tão relevante assim, porque ele somente empurrou os fãs pro lado certo, né, digamos assim, para incentivar o Warner a autorizar esse filme a ser produzido. Então eu acredito que ele não fez nada de errado nessa situação, mesmo que ele tenha feito o que não foi provado por literalmente ninguém. Tem muita especulação porque o Zack Snyder é famoso por mobilizar os seus fãs, né, por utilizar os seus fãs para conseguir o que ele quer. Né, ele sabe da força que ele tem nas redes sociais e ele se aproveita disso, como muitos outros famosos fazem por aí, só que ao invés dele tentar vender vitaminas, dele tentar vender alguma coisa, como muitos influencers fazem, ele simplesmente pega o público dele para conseguir os projetos que ele quer. E isso é até curioso, né, porque toda essa controvérsia envolvendo a Rolling Stone aconteceu um dia antes do lançamento digital, né, da compra digital do Snyder Cut, então agora as pessoas podem comprar através de diversas plataformas, inclusive o filme tá tendo um destaque muito positivo nessas plataformas, né, o que me faz suspeitar também, né, do timing dessa reportagem, porque levantou de novo a bola do Zack Snyder, muitas pessoas estão defendendo ele publicamente e muitas pessoas estão comprando o filme quase que como um protesto, né, digamos assim. Pô, você tá levantando de novo a fandom desse filme, que não é uma fandom tão grande quanto eles esperavam, né, basta a gente olhar os resultados da HBO Max, o filme do Snyder Cut não teve uma performance sensacional, mas a gente sabe que é uma fandom muito fiel, muito radical, né? Algumas pessoas inclusive chamavam de uma fandom extremamente tóxica. Quanto a isso, eu não sei, né? Eu vi alguns comentários, né? Mas não dá pra gente falar que a fandom inteira é tóxica por causa de algumas maçãs podres. E o Snyder, né, como sempre, foi bem certeiro na sua resposta. Ele respondeu a essa controvérsia da Rolling Stone falando: como artista, foi gratificante finalmente ver minha visão ser realizada depois de um momento tão difícil na minha vida e que ela fosse tão bem recebida. Sou grato tanto à comunidade de fãs quanto à Warner Bros. Por permitir que isso acontecesse. Pensar em negatividade e rumores não serve a ninguém. E ele continuou, né, ó: se esse é realmente um artigo equilibrado, espero que todo o bom trabalho que os fãs fizeram esteja sendo representado. Eu concordo com isso, né? Brigas à parte, ele brigou com o Geoff Johns, com o Jon Berg, né? Ele tirou o nome dos executivos do filme. Isso não vem ao caso, a gente tá falando somente da receptividade dos fãs. As pessoas estão se aproveitando um pouquinho da situação para tentar desmerecer, né, isso que o Zack Snyder conseguiu fazer, né? Se ele utilizou essas medidas, né, digamos assim, não tão legais assim para fazer esse projeto sair do papel, eu também não culpo ele. A Warner podia ter encomendado essa investigação antes de liberar 100 milhões para ele terminar o filme, né? Eu não entendi. A Warner, quer dizer, ela deu 100 milhões sem investigar se as hashtags eram reais e depois de 2 anos quase, decidiu fazer uma investigação para ver se aquilo foi certo, né? Eu não sei se isso tem a ver com David Zaslav, eu não sei, né, qual é a origem dessa investigação. E a reportagem inclusive fala, né, que 20 pessoas anônimas que trabalharam na produção, né, 20 pessoas que teriam conhecimento dos bastidores disseram que tinham certeza que o Zack Snyder estava manipulando essa campanha, que o Zack Snyder estava fazendo de tudo, né, para criar engajamento com os fãs. Então isso levou a suspeita de que ele estaria controlando esses bots, mas isso não é
é segredo pra ninguém, ele postava a respeito do Snyder Cut todo dia, ele tinha até um aplicativo separado lá, eu não me lembro nem o nome, que ele postava tudo por lá e isso virava notícia praticamente todo dia. Ele compartilhava o que o Ray Fisher falava, ele compartilhava o que o Henry Cavill, a Gal Gadot, o Jason Momoa, ele tava sim muito engajado. Então sinceramente não vejo problema no Zack Snyder ter feito isso, porque ele tava fazendo isso da forma mais clara possível e ele deu o contra-ataque perfeito. Ele falou: se alguém usou o fervor dos fãs para seu próprio benefício, foi a Warner, que só autorizou a fazer o Snyder Cut quando eles tinham o HBO Max. Então eles queriam o dinheiro dessas pessoas que estavam se mobilizando online, né, nas redes sociais. Então foi a resposta perfeita, porque ele virou completamente o jogo. É quase aquele meme do Homem-Aranha apontando pro outro. Ele falou: não, pera aí, você fez isso e não eu. Então, só pra concluir, né, pra não estender muito o vídeo aqui, eu acho que o Zack Snyder é inocente, né, digamos assim, mesmo que ele tenha feito alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que ele seja culpado, eu não acho que a Warner tinha que autorizar o filme somente pela pressão dos fãs. Se eles tinham alguma suspeita de que o Zack Snyder poderia estar fazendo alguma coisa errada, eles poderiam ter encomendado uma investigação antes de terminar de produzir o filme, porque eles liberaram mais uma fortuna pro Zack Snyder terminar. Talvez eles tenham ficado insatisfeitos com o resultado, como eu falei, né, no ano passado, quando esse filme foi lançado, mas isso não vem ao caso também. Eles já autorizaram a fazer o filme, os fãs, né, gostaram bastante, pessoas que nem eram fãs do Zack Snyder, que nem eram fãs deste universo, gostaram do filme. Então, na minha opinião, não fez nada de errado, é um assunto que pra mim nem é uma notícia, porque eu particularmente já tinha certeza que tava sendo manipulado de alguma forma, mas não dá pra gente negar que a fandom realmente era muito grande. Então, pessoal, agora eu queria saber quem de vocês é bot, né? Quem de vocês assistiu o Snyder Cut? Quem de vocês postou hashtag Release the Snyder Cut? Eu postei algumas vezes, então acho que eu me enquadraria nessa categoria de bot. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Vocês estão a favor do Zack Snyder, contra o Zack Snyder, a favor da Warner, contra a Warner? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.